A casa de número 33, na rua Alagoinhas, no bairro do Rio Vermelho, fechada há 11 anos, será aberta ao público pela primeira vez no próximo dia 14. Dentro dela, os visitantes vão encontrar a história de um escritor que é referência no mundo, o baiano Jorge Amado. A última moradora da Casa do Rio Vermelho, como é conhecida, foi a esposa do literário e também escritora Zélia Gattai. A reforma do imóvel durou quase um ano e preservou a essência dos ilustres moradores. Para saber como foi todo esse processo, eu converso agora com Maria João Amado, neta do casal e uma das organizadoras do projeto. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada, Tiale. Como vai você? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo tranquilo, é um prazer recebê-la aqui. Maria, a sua avó foi uma das primeiras pessoas a sonharem com a transformação da Casa do Rio Vermelho em um memorial. Por que ela apostava nisso? Tiale, na verdade, a história começou com o seguinte. A Casa do Rio Vermelho sempre foi uma casa de portas abertas. Nós sempre recebemos muita gente em casa. Tanto pessoas conhecidas quanto pessoas do povo que queriam conhecer a casa. Com a morte do meu avô, as pessoas continuaram batendo na porta, querendo conhecer onde é que morou Jorge Amado, como é a casa, onde é que estão as cinzas dele. E chegou um ponto que a gente não tinha como atender essas pessoas todas que chegavam. E no ano de 2003, o Dia dos Pais coincidiu com o aniversário dele. A minha avó morava na casa ainda e não queria se mudar. E a gente falava da ideia de transformar a casa num museu, numa casa de visitação. Então, nesse dia, nós abrimos a casa para quem quisesse conhecer. Nós botamos um anúncio num jornal local e as pessoas que tivessem interesse se inscreviam na Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho, para poder ir lá conhecer a casa nesse dia. O dia 10 de agosto, nesse ano, era o Dia dos Pais. E nós tivemos, desde de manhã até a noite, grupos ininterruptos conhecendo a casa. Nós tivemos um reitor de Stanford, que estava em Salvador e que veio. A gente teve um barraqueiro lá da Baixa dos Sapateiros. A gente teve vendedor de picolé da Barroquinha. A gente, quer dizer, teve pessoas de diversas camadas sociais e de diversas etnias. E todo mundo queria conhecer e foi todo mundo recebido pela minha avó. E nesse dia ela teve a certeza que não tinha um outro destino para a Casa do Rio Vermelho, além de voltar para o povo da Bahia. E aí, nesse momento, nós começamos o processo de transformação da casa, de conseguir apoio e fazer projeto para transformar essa casa em museu. E qual é o sentimento ao ver esse sonho de sua avó, dona Zélia Gattai, que depois se tornou o sonho de toda a família Amado? Então, qual é o sentimento de ver esse projeto concretizado? Olha, para mim tem um pouco de tristeza, primeiro, que a minha avó não ter visto esse projeto, que era quem mais queria. E ela não está mais aqui para ver isso. Para mim, é uma coisa que entristece um pouco. Por outro lado, ver essa casa ganhar vida novamente é uma alegria que não tem palavra. Ontem, já perto de meia-noite, teve uma hora que eu sentei na varanda e quando eu olhei a coleção de arte popular de volta no lugar, quando eu vi o jardim com iluminação, quando eu ouvi vozes na casa, eu comecei a chorar, porque eu não tinha nem o que dizer. E durante esse processo de resgate dos objetos íntimos, das obras também, dos seus avós, você teve muitas surpresas? Muitas surpresas, muitas emoções, muitos momentos assim de encontrar coisas de uma delicadeza inesperada ou de uma força. Tem coisas que, assim, para mim são de uma riqueza que não tem tamanho. Tem, por exemplo, que vai estar exposto uma carta do Monteiro Lobato para o meu avô, que é lindíssima.
Tem uma carta do Érico Veríssimo que é uma coisa de louco, de tão linda. Tem uma carta da Yoko Ono. Então, assim, a gente tem um acervo muito diverso e muito rico. Maria, a gente vai continuar essa conversa emocionada como você está, mas no próximo bloco. Gente, não saia daí, o programa de hoje está especial. A gente volta já. A nossa convidada de hoje do Band Entrevista é a neta do escritor Jorge Amado e uma das organizadoras do projeto de reforma da Casa do Rio Vermelho. Maria, quando você e seu irmão Jonga decidiram tomar a frente desse projeto de reforma da casa e transformação em um memorial e conseguiram o apoio de órgãos públicos, qual foi a primeira etapa? Olha, primeiro nós tivemos que estabilizar a casa. No lugar, a gente tem um problema sério com raízes, porque a gente tem árvores muito grandes, árvores antigas. Então, primeiro foi a gente descobrir até onde a estrutura da casa estava comprometida. A gente teve que fazer um trabalho com as raízes para cortar, para não deixar elas destruírem mais parede, chão. E aí a gente passou para essa etapa de consertar esses danos da natureza e do tempo. Anteriormente, a gente já tinha trocado todo o telhado e o madeiramento do telhado. Depois disso, a gente teve a parte de acessibilidade, porque hoje, para você abrir um museu, uma casa nesse modelo que a gente está fazendo, a gente tem que ter o cuidado com a acessibilidade do PPNE. Então, essa foi um outro cuidado que a gente teve, que foi uma parte que demandou um tempo do projeto para a gente conseguir fazer. O acervo, que tem mais de 2.000 peças catalogadas e será apresentado para o público no próximo dia 14, ele foi recolhido, ele foi resgatado do que já estava com a família ou vocês recorreram a outras fontes, como a própria Fundação Jorge Amado? Na verdade, a gente tem um acervo muito grande, né? Quando você fala dessas peças catalogadas, tem outras peças que não estavam catalogadas, porque tinha um apartamento dos meus avós no Rio, que as peças vieram para cá sem estar catalogadas, e tinha o apartamento da minha avó. Quando ela saiu da Casa do Rio Vermelho, ela foi morar em Brotas. Então, tinha as coisas do apartamento de Brotas também. Então, a gente tem um acervo muito grande. Então, além de a gente ter para encher a casa, a gente ainda tem uma reserva técnica muito boa. E a ideia é que, aos poucos, a equipe do museu vai expondo essas peças? Vocês vão fazer, tipo, uma rotatividade? Então, a gente tem uma exposição fixa, que tem algumas peças que são emblemáticas e que não podem ser trocadas. Mas outras, a gente pretende trocar, e não só isso, dar um highlight em alguma exposição. Por exemplo, a gente pode ver Ano de Portugal no Brasil. Vamos, então, dar expressão aos artistas portugueses. O que é que a gente tem de cerâmica portuguesa? O que é que a gente tem de pinacoteca, de mapoteca, de artistas portugueses? O que é que a gente tem de cartas? A gente tem correspondência com Saramago? A gente tem o quê? Então, a ideia é, por ser uma casa, ser um organismo vivo, que está sempre em transformação, como sempre foi a Casa do Rio Vermelho. E vocês, nesse projeto, vocês dividiram a casa em 15 ambientes e só assim vocês conseguiram distribuir esses objetos? Foi por temática? Como é que foi? Foi também. Assim, essa divisão foi para que a pessoa que chegue na casa conheça um pouco mais de quem é Jorge Amado, de quem é esse homem, de quem é Zélia. Porque são pessoas muito ricas, não só como escritores, mas como pessoas humanas. Eles têm uma história de vida muito interessante e que tem muita gente que não conhece, né? Jorge Amado foi um político importante. Jorge e Zélia foram exilados do país, tiveram que morar na Europa um tempo. Então, nessa casa a gente fala do aspecto religioso, a gente fala do comunista, a gente fala da fotógrafa Zélia, que tem fotos maravilhosas, tem livros publicados. A gente fala da avó, que costurava e que fazia bonecos para os netos.
E a gente fala das viagens, dos lugares no mundo que eles conheceram. Imagina, num tempo que não tinha essa facilidade de viajar de avião como tem hoje, eles conheceram o mundo todo, eles fizeram Transiberiana, eles foram no Nepal, eles conhecem o mundo, né? Então a gente tem um quarto das viagens, a gente tem o quarto de Lalu. Lalu era mãe de Jorge, que morou na casa. Então, nesse quarto, a gente fala um pouco da história do cacau, do menino Jorge, do menino Grapiúna, né? Crescendo nas roças de cacau e Ilhéus, como era o Ilhéus do começo do século passado. Então, a gente fala dos amigos que tiveram na casa, das personalidades que já andaram por ali. No quarto das viagens, a gente fala dos sabores. Jorge era um escritor que alimentava seus personagens. Então a gente fala de comida, a gente tem Dadá ensinando a fazer comida, a gente tem uma cozinha linda, a gente tem louça portuguesa, a gente tem... É apaixonante, né? Não dá para parar de falar. Tudo que estava guardado com a família. Tudo que estava guardado com a família e mais a genialidade do Gringo Cardia. Que a gente vai falar sobre ele no próximo bloco. Tá Não bom. saia daí, a gente volta já. No Band Entrevista de hoje, estamos falando sobre a transformação da Casa do Rio Vermelho, onde morou o casal Jorge Amado e Zélia Gattai, em um memorial para a visitação do público a partir do dia 14. Só que na última sexta-feira, a casa foi inaugurada para a imprensa e convidados especiais. E quem está hoje aqui comigo é Maria João Amado, neta de Jorge Amado. Maria, nesse projeto de transformação da Casa do Rio Vermelho em um museu, teve uma participação muito especial do cenógrafo e arquiteto Gringo Cardia. Qual foi a atuação dele nessa reforma? O Gringo, ele é genial, né? Ele é o curador da exposição e ele, junto com alguns pesquisadores, ele fez uma pesquisa de imersão na história de Jorge, para conseguir traduzir para o público isso que eu estava explicando no bloco anterior. Quem é Jorge Amado? Então, essa ideia de dividir a casa em ambientes, isso tudo foi o Gringo. O Gringo, ele é referência no mundo na implantação de museus. Ele também teve aí uma colaboração com essa ideia de trazer a tecnologia para dentro da casa? Com toda certeza. Você sabe que o museu da gente, a gente tem mais de 10 horas de vídeo, são mais de 40 vídeos diferentes que vão estar passando na casa, nos diversos ambientes, que conversam com as pessoas. Assim, teve momentos de eu estar lá resolvendo alguma coisa na obra, de repente eu ouvi a voz da minha avó. Eu gelei. Quanto tempo eu não ouvia a minha avó falar dentro daquela casa, né? Era um teste de áudio que estava tendo E talvez vai ser essa emoção que o público, o visitante, vai sentir ao ouvir a voz de Jorge Amado, de Zélia Gattai. E dos amigos falando de Jorge e de Zélia. Tá realmente muito emocionante. Pode preparar o lencinho de papel que vai ser necessário. Nesse ambiente da cozinha, onde algumas receitas, as receitas mais saboreadas por Jorge Amado, serão apresentadas ao público, aí vai ter também uma parte da interatividade com o visitante? Vai. A Dadá vai estar fazendo esses pratos, né? A pessoa vai conhecer, sabe? Você imagina uma pessoa que tenha chegado, sei lá, da Hungria. Ou aprender a fazer um bobó de camarão, uma muqueca de sirimole. Porque pra gente aqui na Bahia são coisas do dia a dia, mas né, quem tá longe não tem ideia de como seja isso. Né? Ver o dendê, as pimentas, o coco, as explicações. E a Dadá era a pessoa ideal para fazer isso mesmo, né? A negona... Agradava Jorge Amado? Ah, mas com certeza continua agradando a toda a família Amado.
Maria, vocês também contaram aí com a participação de uma equipe de mais de 10 pesquisadores de várias áreas. Como é que foi a divisão de tarefas? Olha, essa parte foi o Paulo Miguel, que sugeriu os nomes para o gringo das pessoas, cada um fez um texto, mostrou um estudo para o gringo das diversas áreas que deveriam ser abordadas e, com isso, o gringo, digamos assim, se alimentou. Você já comentou aqui que, enquanto seus avós moraram na casa do Rio Vermelho, eles receberam muitas visitas ilustres de personalidades de todo o mundo e de vários setores das artes. Vocês conseguiram deixar registrado esses momentos para o visitante ter uma noção disso? Então, a gente tem um quarto que... é isso. O quarto chama Amizade é o Sal da Vida, que é uma frase do meu avô. E nesse quarto a gente fala dos amigos, das pessoas que já tiveram hospedadas ali. Aquele era o quarto onde ele hospedava os amigos. Então, é onde a gente fala disso. A gente fala da amizade, a gente tem um filme que mostra e vai contando um pouco das pessoas que estiveram lá, de como o meu avô se relacionava com os amigos, como era o papel dele digamos assim, na cena cultural baiana do século passado. E muito além desse quarto, a casa toda ela é feita por amigos, né? Se você pensar, é uma casa de adobe. É uma casa simples, uma casa de adobe e telha-vã, não tem grande arquitetura diferenciada. Mas ela tem um portão de caribé, ela tem uma escultura de Mário Cravo, tem uma talha de Calazans Neto. Então, a casa é toda uma obra de arte, feita pelos amigos. E tem um jardim que é enorme, né? Que seus avós adoravam ficar nesse jardim. E, inclusive, vocês conseguiram aí resgatar o ranário, que seu avô tinha uma paixão por sapos. Como era essa relação? O meu avô, Jorge, ele dizia que sapo era o animal dele, que cada pessoa tem um animal. Ele, na verdade, gostava muito de bicho em geral. Ele gostava muito dos animais, mas o sapo era escolhido. E quando eu digo gostava de sapo, não era só de bibelô de sapo, era do sapo mesmo. E tinha algum motivo? Gosto. Esse é o Jorge Amado. E a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre Jorge Amado e Zélia Gattai no próximo bloco. Não saia daí. A nossa convidada de hoje do Band Entrevista é a neta do escritor Jorge Amado e uma das organizadoras do projeto de reforma da Casa do Rio Vermelho. Maria, seu avô, Jorge Amado, morreu aos 88 anos e deixou 45 obras publicadas. Vocês conseguiram fazer referência a todos os trabalhos nos ambientes da casa? Veja bem, Charlie, a gente faz referências às obras e algumas a gente tem, digamos assim, um ponto de especialidade nelas. Por exemplo, no ranário a gente faz uma releitura do Gato Malhado, que é para as crianças que visitarem a casa terem uma parte pensada nelas. Mas o nosso foco maior na casa é o homem Jorge Amado, que obviamente ele se mistura com os personagens e com os livros, mas não tem uma coisa assim muito específica, olha, isso é de tal livro, isso é daquele. A gente tem, por exemplo, expostas as talhas originais do Teresa Batista Cansada de Guerra, a gente tem as receitas, que tem receita da Dona Flor, a gente tem o Gato Malhado, então a gente tem a Sônia Braga. A gente tem os personagens, mas a grande onda da casa é ser centrada no Jorge e na Zélia, no amor do Jorge e da Zélia, no povo baiano, nos personagens, na vida, no anarquismo, no ativismo político.
E foi dentro da Casa do Rio Vermelho que seu avô ele teve muitas inspirações para algumas das obras, né, como Dona Flor e seus dois maridos. E passeando por essa história de Jorge Amado, de Zélia Gattai, o visitante vai conseguir sentir um pouco dessas inspirações. O que é que motivava ele? Ah, mas com certeza absoluta. E aí vocês conseguiram também, em um dos ambientes, vocês vão expor a máquina que ele utilizava para escrever. E vão deixar uma outra máquina para o público fazer registros? Como foi essa ideia? Olha, a máquina que ele escrevia vai estar na mesa do jeito que ela sempre ficou. O meu avô, ele gostava de escrever na sala, ouvindo tudo que estava se passando em volta dele, vendo o movimento, quem ligava no telefone, a porta que tocava, ele queria saber de tudo. Ele era o comandante. Então, ele tirava a camisa, pendurava na cadeira, sentava e escrevia com 2 dedos, ó. Na maquininha dele, na sala. O gato, às vezes, servia de peso de papel. Algumas vezes ele já parou, ele precisava fazer uma correção, mas ele esperava o gato levantar para sair do papel para ele poder, para não acordar o gato. Então, a gente recria esse ambiente na sala, do jeito que ela era, do jeito que ele escrevia. A casa é uma casa, né? Assim, não é um espaço que a gente resolveu criar um museu, vamos fazer um museu. A gente está abrindo a casa porque o interesse do público é saber onde é que morou Jorge, onde é que morou Zélia, como era esse lugar. E é isso que a gente está se esforçando para oferecer. É onde morou Jorge e onde morou Zélia. E essa abertura para a visitação do público vai ser a partir do dia 14, mas vai funcionar até dezembro de forma mais restrita, né, Maria? Então, a gente decidiu que esse primeiro mês de funcionamento da casa, ela vai abrir apenas de sexta a domingo. Por quê? Porque esse lançamento a gente fez na sexta-feira e a gente precisa sentir o que é que funciona, especificamente porque não é um museu, é uma casa transformada em museu. Então, a gente precisa sentir o que é que ela aguenta, o que é que a gente precisa ainda mexer, o que é que vai dar para ser desse jeito mesmo. Então, tem algumas coisas que só com ela funcionando para a gente conseguir colocar do jeito que precisa ser. Então, esse primeiro mês, ele vai ser num horário menor. Ele vai funcionar de sexta a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Maria, para a gente encerrar essa conversa, você poderia compartilhar com a gente o que mais lhe emocionou, um momento assim que você lembra dessa convivência com seus avós? Eu era muito ligada nos meus avós. Eu nasci e fui criada na casa vizinha deles. Então, citar um momento é muito difícil. É muito difícil porque era uma relação muito amorosa, muito de carinho. Meus avós eram pessoas muito legais, muito doces. Assim, eu tenho muita história engraçada, muita história emocionante, mas a história que eu vou te contar agora não é do convívio com eles, é de um achado nas coisas da casa que me emocionou demais. Aliás, esse a gente nem botou no memorial. Eu encontrei, enquanto eu estava mexendo nas coisas, um diário da minha avó, de quando ela estava exilada, morando em Praga. E nesse diário ela tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje. E eu pude conhecer um pouco da avó sem ser avó, da avó como moça, como mulher. E para mim foi muito especial ter tido essa oportunidade. Maria, muito obrigada pela sua presença. A gente fica na torcida para que o projeto realmente dê certo, porque quem ganha somos nós baianos e os turistas também. Pois é, a ideia é especificamente essa, abrir a casa ao povo da Bahia, ao povo que tanto deu para o meu avô, para a nossa família, tanto carinho, tanta atenção. A nossa ideia é retribuir. Muito obrigada, Maria. Obrigada a você por estar auxiliando a gente a divulgar esse projeto.
Ótimo. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!